Tá gravando. Ok. Então vamos lá, bom dia. A gente já estava conversando aqui antes, mas agora começou a gravação. Então, começar agradecendo a todo mundo que postou pergunta no Google Doc. Agradecendo a todo mundo que abre a câmera, porque é muito melhor falar com gente, com caras, vendo faces. Então, agradeço quem consegue abrir a câmera aí. Sempre ajuda, sempre, sempre, sempre. Saibam disso. E vamos lá começar a aula. Queria enfatizar o uso do link enviado por e-mail, porque a gente fica pedindo. Eu tenho que parar para ficar autorizando e atrapalha um pouquinho. Eu vou cancelar o chat por um tempinho, tá bom? Para a gente poder não ter a interrupção do chat pulando. Daqui a pouco eu habilito o chat. Deixa eu só tirar o chat rapidinho. Maravilha. Então, vamos lá. Então, baseado nas perguntas, vou fazer uma rodada respondendo as perguntas sobre o texto. Quando vocês quiserem, todo mundo está vendo a mãozinha aí? Na minha tela tem uma mãozinha, aqui onde está meu mouse. Acho que todo mundo tem, né? Ativei o chat, está tudo certo? Todo mundo tem? A mãozinha, tá certo? Estou vendo positivos, beleza. Então, tudo bem. Maravilha, ótimo. Então, vocês levantem a mãozinha que aí eu abro o chat ou o microfone, tá tudo certo. Podem me interromper quando vocês quiserem. Bom, primeira pergunta da Larissa, da UFSC. Muitos acreditam que a reciclagem resolveria o problema dos plásticos, mas na verdade, algumas perguntas eu vou dizer que a gente vai abordar melhor lá na frente, tá? Reciclagem é um tópico que a gente vai abordar melhor lá na frente. Vou tentar convidar a professora Sandra Cruz, lá da UFSCar, que é especialista no tópico, e a gente vai poder falar com ela. Mas, bom, a pergunta é, deixa eu responder aqui brevemente essas dúvidas. Dá para reciclar todos os plásticos? Não. Em tese, dá. No laboratório, dá. Quando você vai para o mercado, você tem que ver a viabilidade econômica da reciclagem dos plásticos. Às vezes, alguns são viáveis economicamente com auxílio governamental. Alguns não precisam. Mas todos os plásticos não dá. Você tem que reciclar os mais passíveis de reciclagem, os mais economicamente viáveis. Por que países, estados, municípios incentivam tão pouco as empresas e cooperativas que trabalham com reciclagem? Depende do interesse local, depende da política do governo de plantão. Às vezes é porque não dá muito retorno, às vezes é porque não há, na visão daquele país, estado, município, não há interesse para aquela gestão. Mas todos os planos nacionais de ação que a gente vai estudar quando for falar de políticas públicas, que eu mencionei na apresentação da disciplina, eles trabalham a valorização da reciclagem. Todos os países preocupados em atender o mercado, preocupado com o impacto ambiental, vão valorizar a reciclagem. Nenhum país entende que a reciclagem, nenhum país com plano nacional que eu vi, entende que a reciclagem é a única solução. Alguns entendem que a reciclagem não é nem a principal solução, mas a reciclagem sempre faz parte de toda a tentativa de solução. Como reduzir e sensibilizar a comunidade a diminuir o consumo de plásticos de único uso? Eu vou falar disso em outro slide, quando perguntaram sobre uma questão de mercado, e aí eu vou poder comentar sobre o trabalho da Sabine Pau, que é uma pesquisadora que trabalha com psicologia ambiental, que trabalha com hábitos de consumo, e é uma pessoa fantástica. As apresentações dela são muito boas. Do artigo, vimos uma diversidade enorme de tipos plásticos. Será que é possível dar um novo fim para tantos tipos após o uso? Esse é a base da economia circular. Sim, é possível. Na prática, é difícil, mas é sempre possível. Pode falar.
Lucas, pode falar. Lucas, está podendo falar? Lucas levantou a mão? Estou abrindo o chat, caso seja o caso do chat. Lucas, o Marcos de Felipe. Marcos Felipe. Bom dia, Walter. Bom dia a todos. Fala, Marcos. Com relação à reciclagem, você tem conhecimento a respeito da pirólise, de submeter os fragmentos à pirólise? Isso também é viável? O que você acha sobre esse tipo de reciclagem? Né? Não, é um tipo de reciclagem estudado, né? Pirólise de resíduo, para você fazer combustível, fazer gás, né? Para uso, para vários usos, até para combustível. Tem uma planta no Equador que está fazendo pirólise, está fazendo combustível para moto. Tem iniciativas. Então, a minha opinião é de, em geral, minha opinião, mas eu não sou especialista no tema. A minha opinião, em geral, é que o foco tem que ser no consumo e impedir que o plástico vá parar no meio ambiente. Eu acho que esse é o foco, na minha opinião. A reciclagem é uma ferramenta para quando você não tem essa possibilidade, e todos os tipos de reciclagem são bons de serem estudados. A reciclagem química é o tema do momento, né? Voltar a ter o monômero. Mas a gente tem várias novidades com a reciclagem a cada década, a cada 15 anos. Você tem um tópico novo de reciclagem e quando você vai ver, a porcentagem de polímeros reciclados é sempre abaixo do necessário para evitar uma pressão no sistema de gestão de resíduos que vá resultar em polímero indo parar no meio ambiente. Então, esse é o que mostra este gráfico aqui. Então, a minha posição em relação à reciclagem passa pelo que é revelado nessa figura aqui, que é a porcentagem de plásticos já utilizados. Poderia explicar o que é pirólise? Sim, vou explicar. O número de plástico, esse paper é muito legal. Deixa eu até fazer expor aqui no modo de apresentação. Esse gráfico aqui, ele mostra todos os plásticos produzidos até 2015, todos os plásticos que estão em uso, todos os que foram reciclados de alguma maneira e todos os que foram incinerados ou descartados. Então, foram produzidos grosseiramente, né, uma estimativa grosseira, mas impressionante, é grosseira, mas real, porque você parte dos relatórios de produção dos países, a lista de referências desse artigo é impressionante, de fontes, né, para pegar essa informação. Então, você tem 8 bilhões e 300 milhões de toneladas de métricas de plástico produzidas até hoje, e desses, até hoje, 600 milhões foram reciclados. Então, é uma porcentagem pequena em relação ao grosso. Existem casos em que você recicla mais do que isso, mas na média, mundialmente, na média, 9%. Então, você tem casos que recicla 40%, mas na média 9%. Então, é um problema grave. Assim, é uma boa solução. Ela é necessária, mas ela não é no montante que a gente quer. Caio, pode falar. Bom dia, Walter. Você acha que a reciclagem é vantajosa? Porque eu tenho lido em vários artigos que você tem limitação de reciclagem de plástico, né? Ele pode ser reciclado às vezes só até 5 vezes e seu uso vai diminuindo, né? A sua aplicabilidade depois de reciclado vai diminuindo devido aos processos que ele passa. Sim, não, é vantajoso. Se a reciclagem é uma solução real, é um debate. É um debate. Uhum. Muita gente reclama que a reciclagem não é uma solução real. Tem pessoal que publica artigo nisso, que defende isso, que participa do debate, porque na prática ela nunca foi uma alternativa de massa, nunca foi massiva. Na minha opinião, ela é muito boa solução local e ela é uma solução que deixou muito a desejar globalmente, macroscopicamente.
Então, esse é um debate, mas você tem várias posições. Quando vier o especialista de reciclagem, vamos ver se a Sandra topa vir, aí a gente pode bater esse debate aí. Obrigado. Mas é sempre bom ter uma das ações é a reciclagem, é sempre bom ter isso. Mas muita gente acha, não, vai reciclar. Então, consome o quanto de plástico quiser, descarta, porque vai ser reciclado, e boa. A Sabine Paul discute isso. A questão da psicologia ambiental é tudo sobre isso. Mas obrigado pela pergunta, Caio. O Lucas acho que já está liberado. Pode falar, Lucas? Bom dia, professor. Consegue me ouvir agora? Consigo. Bom, me apresentando, né, eu sou aluno de graduação em Ciências Ambientais. Recentemente eu estava tentando submeter um projeto, né, de microplástico, e aí acabei esmiuçando um pouquinho o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que finalmente foi lançado, né? E por incrível que pareça, em momento algum ele aborda microplástico, né? É sempre, tipo, técnicas de mitigação, de a gente conseguir gerir melhor os plásticos em si. Eu gostaria de saber a tua opinião em relação a isso. Se tu acha que existe um buraco nesse plano, ou a gente evitando, né, reciclando mais e evitando que, de certa forma, passe a se degradar esse plástico, tipo, já é um caminho a ser seguido. Não, existe um plano, existe um buraco no plano, mas é perfeitamente compreensível que existe esse buraco no plano. Porque o microplástico é uma questão emergente. Ninguém regula o microplástico totalmente. Você tem ações, vamos banir microplástico cosmecêutico, vamos banir canudo, vamos banir coisa assim, mas é poluição plástica em geral, e microplástico é uma coisa que ainda tem que andar mais, mas está rolando. Microplástico vai ser, espera-se, né, em geral, que o microplástico seja abordado no Tratado Global de Poluição Plástica, que está sendo gestado agora. Então, sim, é uma lacuna, mas é compreensível. A gente tem que aprender mais. A gente não sabe. Eu mandei no LinkedIn, no grupo do LinkedIn, da disciplina, o último report da OMS, que justamente fala com evidências limitadas, ou seja, sempre, isso não é ruim, não é para desmerecer o relatório. O relatório diz, mas é para dizer, está faltando mais pesquisa, mas em geral a toxicidade que se entende do microplástico é mais ou menos assemelhada das outras partículas insolúveis, mas ainda precisa ser mais estudado. Então estamos no começo, é de se esperar essa lacuna, viu, Lucas? Não, tranquilo. Agradeço. Vai ser abordada. Beleza, assim que sair o Tratado Global e se isso for abordado lá, a tendência é que todo mundo passe a discutir o tema. Entendi. Valeu, obrigado. Obrigado, Lucas. Sobre a próxima pergunta. Deixa eu entrar aqui, deixa eu só dar uma travadinha aqui. E pirólise. O que é pirólise? Desculpa. Depois eu abro o chat de novo para a gente pegar uma nova leva de pergunta. A pirólise é quando você queima muito rapidamente na ausência de oxigênio, e nesse caso você tem uma formação limitada de gases. Você vai formar alguns gases, mas não oxidados, né? Você não vai formar tanto CO2, só vai formar o CO2 e CO com o oxigênio que já estava presente. E você acaba formando, você quebra as moléculas para formar um fragmento de polietileno, que é só CH2, 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 CH2. Ele vai formar uns hidrocarbonetos menores, e a gente pode queimar eles. Então, você faz combustível. E aí, com os gases, você pode separar e fazer outros polímeros. Então, a pirólise, você queima e obtém um material de produto. Você faz pirólise de matéria orgânica para fazer briquete, para fazer carvão. Você faz pirólise de polímero para obter combustível, às vezes até energia. Mas a Francisca levantou aqui, se eu não me engano, levantou a questão de que a pirólise não vale muito a pena. O problema da pirólise e a reciclagem geral é que o gasto energético, a emissão de gases poluentes, é mais elevado do que na produção desses últimos. I am using a translator. Muito bem, Francisca. Obrigado por participar, Francisca. Valeu por superar a questão do idioma. Outra coisa, nesse ambiente que a Francisca falou, eu sempre questiono quando que os grandes milionários vão investir em reciclagem, porque sempre a reciclagem é uma coisa que é viável economicamente, com apoio institucional, apoio do governo, com regulação que obriga a fazer a reciclagem, a pessoa investe em reciclagem.
Então, uma questão da reciclagem é que o lucro, e tem lucro, né? Tem empresa que faz reciclagem, é um debate se ela só pega o filé mignon da reciclagem, se ela vai pegar o lixo sujo para reciclar, mas a questão é que o Big Money não investe em reciclagem. Então, isso é um pouquinho da figura do porquê, como a reciclagem é difícil de ser economicamente viável. Eric, pode falar. Bom dia, Walter, tudo bom? Tudo bem, Eric? Bom ver você aí, cara. Tudo jóia. Não, só comentar um pouquinho, né? Porque eu estou um pouco fora do meio acadêmico, né? Eu estou mais do lado da indústria. Então, só para comentar, hoje em dia, né? Eu trabalho na Cromex, que é a maior empresa de masterbet aí do Brasil e da América do Sul. E a gente utiliza hoje em dia a pirólise de pneus, que a gente consegue tirar o negro de fumo do pneu e usar para fazer masterbet preto, né? Além disso, né, o subproduto dessa pirólise, né, é um óleo, né, porque é uma borracha natural. Esse óleo é usado para fazer biodiesel. Então, também é usado para combustível de navios. E o aço também é todo 100% recuperado. Então, a pirólise é, sim, um instrumento viável, né? Assim como também a questão da reciclagem, que está mudando hoje em dia, né? Você vê a Braskem fazendo joint venture aqui em Indaiatuba com a Valorem, agora ela comprou parte da Wise lá em Itatiba, tudo para fazer as suas plantas de reciclagem mecânica, né? Com a marca Braskem. E o que eu tenho vendido hoje em dia de aditivos para melhorar o produto da reciclagem não está escrito, né? Eu atuo em toda a América Latina e tudo quanto é fórum, feiras de plástico, a questão dos aditivos para melhorar a performance do reciclado é sempre ponto-chave em todos esses encontros, né? Então, só para deixar Legal. aí que a gente tem hoje muita solução para reciclagem. E ela é realmente muito viável e dá dinheiro. Legal, legal. Legal, obrigado, Eric. É legal ter essa perspectiva. Eu acho que quando o pessoal comenta da reciclagem como sendo algo que precisa ser melhorado, é mais a questão da reciclagem do que não entra no radar dos recicladores, né? Porque quando você recicla pneu, por exemplo, é um material que está ali, pneu, tem um monte de pneus, você vai ter um material bonitinho, mas quando você pega o material que foi para o ambiente, que foi mal gerido, que tem uma mistura, que está contaminado, está todo sujo de terra, que veio do mar, está cheio de microbiota na parte que está sob a água, esse material é muito difícil de reciclar. E aí, nessa condição, quando você vai para o meio ambiente, está a maior parte dos plásticos. E aí fica complicado fazer isso. Mas eu sempre defendo, quando você tem um plástico bonitinho, quando você tem uma fonte, uma separação tranquila, nunca é tranquila, né? Porque a gente fala tranquila, o pessoal que faz a separação fica puto. Pô, não é tranquila nada, olha o trampo que dá. Para você separar um pneu, né? Separar o metal do pneu, tirar o negro de fumo, que nem você falou, é um trampo. Mas nesse caso, é uma solução legal, uma solução super legal. Mas tem um debate hoje, Eric, que a gente vai levantar quando for falar de aditivos. Sempre que você aditiva um material, esse aditivo, em algum momento, ele vai sair. E uma das discussões sobre a reciclagem é justamente a necessidade de ter que aditivar, você tem que melhorar as propriedades, mas você tem uma carga química que vai ser lixiviada em algum momento. Se esse plástico, eu sempre defendo que o plástico ruim é o plástico que está onde devia estar. Se esse plástico não sair do loop, uso, resíduo, aterro ou reciclagem, se tiver uma circularidade aí, tá ótimo. Hoje o nosso problema é que a gente não tem a circularidade, porque a gente tem um escape quando ele vira resíduo. E aí esses aditivos todos que foram usados para melhorar as propriedades do material, porque ele perdeu propriedades com o seu tempo de vida útil, ele vai para o meio ambiente, em algum momento. E aí tem um conceito que a gente chama de dívida tóxica plástica global.
que é emprestado da ecologia. Quando você tem a extinção, a dívida de extinção, né? Quando você tem um determinado ecossistema, onde você tem as condições já não permitem que aquela espécie ela continue. Ela será extinta. Ela só não foi extinta ainda por uma questão de tempo. Então, o pessoal estuda esse tipo de condição ecológica. E aí, emprestado disso, veio a teoria da toxicidade plástica global. Exato. Porque a gente tem milhões de toneladas já no mar. Essa galera não vai voltar. Vai Uhum. voltar em parte, mas vai ficar. Esses aditivos vão ser expostos. Tanto que tem outra questão aí, que eu até deixei um espacinho no slide para fazer um desenhinho, e aí a gente conversa disso. Mas muito obrigado pela contribuição. Ó, o relato do Eric mostra que a reciclagem, ela é sim uma solução, mas o que a gente precisa debater é essa solução, ela é importante para esse segmento de plástico, um plástico que a gente consegue mexer. Plástico que foi para o ambiente, esse cara está difícil de reciclar, mas também tem soluções. Tem inclusive a separação por infravermelho, né? Aquelas esteiras separadoras, não sei se o pessoal conhece. Muito O que o legal, Eric né? fala, tem uma tecnologia que você tem a esteira passando e você tem, às vezes infravermelho, às vezes infravermelho próximo, você faz isso muito rápido, porque você não faz o scan do espectro todo, você só mede algumas coisinhas que são indicadores. Carbono, cloro, pô, PVC. Aí vem alguém e chuta, pá, pá, e vai chutando aquela pecinha para separar os materiais. Tem bastante solução legal. Mas legal, vamos falar de reciclagem na aula sobre o tema. É um tema quente. Espera aí, só para falar para o pessoal, Masterbet, que o Eric falou, é uma técnica para você, quando você vai colocar um aditivo numa formulação, é muito difícil você colocar o aditivo na forma de pó ou outros formatos, outras apresentações que ele tem, e misturar no polímero todo. Então, o Masterbet é quando você pega e faz um concentrado desse aditivo nos polímeros e vende esse concentrado para o cara que vai produzir o material, ele diluir no produto dele. Aí ele consegue acertar a concentração. Então, o Masterbet é uma etapa importantíssima na cadeia de valores da produção plástica. Então, o Masterbet, para quem não sabe, Masterbet é isso. Deixa eu tocar aqui. TG e abundância de microplásticos. Na aula se comenta sobre a TG dele, do PET. Eu cortei. Eu não coloquei os comentários inteiros, né? Aqui faltou, a Daniela perguntou do PET. Sobre a TG dele, o fato de ele estar de boa na temperatura ambiente. Sendo assim, a formação de microplásticos derivado do PET na natureza é dificultada? É menor em relação ao PP, por exemplo? A resposta, Daniela, é que depende. Depende muito. Por exemplo, o PET ele é muito presente em monitoramento ambiental de plásticos. E tem esse paper aqui sobre sangue, que é recente, descoberta e quantificação de poluição de partícula plástica em sangue humano. Nesse paper, por exemplo, os mais comuns eram polietileno tereftalato, PET, polietileno e polímero de estireno. E apesar do uso predominante, porque polietileno, os polietilenos todos são os mais produzidos e usados no mundo, somados, né? Polietileno de alta, de baixa, linear. Sabe? Agora, o PP é o segundo lugar. E o PP estava abaixo do limite de quantificação. Foi detectado, mas estava abaixo do limite de quantificação. Então, depende do caso. A gente não sabe ainda, porque no sangue o PET estava tão presente, pode ter a ver com a entrada seletiva, passagem por tecido, e aqui era tudo acima de 700 nanômetros. Ou seja, pegou o nanoplástico grande. Nanoplástico pequeno a gente não sabe ainda, é uma lacuna. Então, aqui tem um caso em que o PP quase não foi encontrado e o PET era um dos mais encontrados. Então, depende da situação. Mas o fato da TG dele estar acima da temperatura ambiente não faz com que o PET seja menos quebrado, porque o PET vai ser exposto às intempéries, ele vai degradar e ele vai fragmentar. Eu fiz uma horta de garrafa PET um tempo atrás. Em vez de colocar tijolinho, eu punha a garrafa, enchia de areia e colocava com a parte de baixo para cima, né? Enterrava. Quebrou, ficou super quebradiço. Deu 3 anos, estava toda quebrada, areia para todo lado.
Eu até guardei para fazer experimento no laboratório. Meu laboratório é cheio de lixo. Mas fica bem quebradiço. Então é só expor ao sol que ele vai apresentar a formação de microplástico. Sandra Santos, em relação à cristalização, quais são as possíveis causas desse efeito? É que eu vi a imagem da cadeira que o senhor mostrou na aula, a qual uma parte estava cristalizada e outra não. O que pode ser feito para que ela cristalizasse em alguns lugares especificamente, outros não? Primeiro, a degradação é um processo heterogêneo. Você vai ter os momentos em que forma a primeira fissura, depois, quando eu for a aula sobre degradação, eu vou explicar direitinho como acontece, mas é um processo heterogêneo. Ele não é homogeneamente distribuído. Se você faz um mapeamento com uma técnica de mapeamento, por exemplo, infravermelho, ponto a ponto, assim, você tem como fazer, ele vai ter um mapa de calor em relação aos indícios de degradação, que são os grupos oxidados. Mas não importa o que eles são, a gente vai ver com detalhe na aula de degradação, na aula assíncrona de degradação, mas é um processo heterogêneo e vão formar microestruturas, que é uma pergunta de outro aluno que está lá no fim, e que a gente vai abordar pontualmente. E tem interferência de processos externos. Você tem uma sujeira na superfície, gordura, você vai ter diferente filtro da energia ultravioleta que vai incidir no material para degradar. Então, é um processo heterogêneo, não tem jeito. Ele vai cristalizar de maneira diferente. Tem lugares que estão mais cristalinos, tem outros que estão menos. Na aula de degradação eu vou mostrar isso. Tem uma artista plástica da Finlândia, da Islândia, não lembro o nome, ela faz um trabalho muito bonito com sacola plástica. E ali eu mostro bem como o material pode ficar heterogêneo. Na aula de degradação assíncrona eu vou falar disso. Beleza, vamos seguir. Aqui... eu não coloquei o nome, foi uma pergunta tão legal. Foi a Crislaine Bertoldi. Lembrei. Tá aqui em cima, tá aqui. Coloquei aqui para não cobrir a figura. Obrigado, Crislaine, por mandar essa pergunta. Muito legal. Porque há uma diferença tão distoante entre a TG do PE e do PP. Vejam. Energia de ligação de monômeros formadores? Não. Transição vítrea, que é uma coisa que vai importar, se você vai fazer alguma pesquisa, algum experimento sobre impacto ambiental, transição vítrea é uma coisa que você tem que levar em consideração. Muito raramente ele não vai ser importante. É tudo sobre mobilidade. Então, a cadeia do polipropileno é CH, CH2, CH, CH2. É uma cadeia enorme. E a cada 2 hidrogênios tem um CH3. O polietileno, ele é só CH2, 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 CH2. É a cadeia mais móvel que tem. Então, vai ser menos 80, menos 100, porque ele é muito móvel. Então, eu preciso de uma energia muito baixa, de uma temperatura extremamente baixa, para conseguir fazer esse bicho parar, para conseguir diminuir a mobilidade dele. Só de eu ter enfiado um CH3 aqui, já leva para 0 graus, menos 20 graus. Então, é mobilidade da cadeia. E um exemplo disso, como a transição vítrea é uma coisa que depende de uma série de situações, olha só. Aqui eu tenho polipropileno, que é essa molécula aqui. Polivinilcloride, PVC, né? Policloreto de vinila, está aqui. E eu tenho policarbonato, que é esse cara aqui. Aqui é a temperatura de transição vítrea, aqui é a temperatura de fusão. Beleza. Polipropileno, 0 graus. PVC, 85. Para quem lembra, esse cara aqui, ó, no ensino médio, vocês aprenderam no segundo ano a aula de interações intermoleculares. A aula de interações intermoleculares, esse cabrinho aqui, ó, mostra que você pode formar um dipolo temporário e dipolo permanente. Aqui, quando só tem elemento apolar, dipolo temporário. Aqui eu tenho carbono e cloro. Eu vou formar um polo o tempo todo. O fato de eu formar um polo permanente, o cloro, que é mais eletronegativo, ele vai ter um polinho negativo e o carbono um polo positivo. Faz com que as moléculas se atraiam mais. Se tem uma molécula que está atraindo outra molécula que está aqui, a mobilidade dessa molécula vai ser menor, porque ela está sofrendo uma atração. Ela tem que vencer essa atração para poder ter mobilidade. Então, esse cara aqui, esse carbono cloro, vai fazer com que a mobilidade dela seja menor. Aqui, ó, de 0 foi para 85.
A mesma coisa, ou melhor, a mesma coisa acontece, o aumento da temperatura, mas por outro motivo, quando você vai para o policarbonato. Essa é a estrutura do policarbonato. Esse anel aqui são 6 carbonos, é o anel aromático. Anel aromático, ele tem dupla simples, dupla simples, dupla simples. Tem uma característica isso, ele é rígido. O anel aromático é isso aqui, ó. Se eu tiver um anel que não seja aromático, um anel, não vou mostrar o anel aqui, vou mostrar uma folha. O ciclohexano, por exemplo, que não tem dupla simples, ele fica assim, ó. Ele vai ter ele vai ter essa mobilidade aqui. O anel aromático, ele tem essa mobilidade aqui. Ele é um plano rígido. Então, esse anel do policarbonato, se ele for rodar, ele vai ter a ligação dessa ligação simples e dessa ligação simples. Mas ele vai rodar assim, ó. Ou seja, é muito rígido. Eu preciso de muito mais energia para rodar. Se tem anel aromático no meio, a transição vai para cima. Ele fica mais duro. Então, aí, de 85 foi para 145. Então, tem vários motivos para você interferir na transição vítrea. E esse aqui é o que eu mais gosto, eu dou em aula. Isso eu tive que pegar do meu slide de aula, para a turma de tecnologia de polímeros. Ó, eu tenho, a molécula é igualzinha. Só que aqui eu estou aumentando um carbono no grupo pendente. Então, a cada 2 carbonos vai ter esse grupo pendente. Ó, uma molécula estranhíssima. A transição vítrea aqui é 100. Aqui eu tenho um grupo pendente maior. Deveria ser 65. Deveria ser maior. É menor a transição vítrea. Aqui aumenta um carbono. Diminui mais ainda a transição vítrea. Aumenta um carbono. Diminui a transição vítrea. Porque, vocês lembram da aula assíncrona que fala de volume livre? Quanto mais mobilidade, mais volume livre você tem. No caso, o grupo pendente tem mais mobilidade, porque ele tem uma rabetinha maior. Vai batendo nas moléculas que estão ao lado e vai aumentando o volume livre. Então, tem um comportamento anti-intuitivo, contra-intuitivo. E isso vai ser importante. Então, respondendo a Crislaine, a transição vítrea, ela é dependente de uma série de fatores. Então, para essa disciplina, não é importante a gente entender como varia com todos esses fatores, porque a ideia não é vocês poderem prever, olhar uma molécula e falar assim, essa transição vítrea é maior ou menor. O importante é vocês saberem que existe a propriedade transição vítrea e que quando for importante para a tese, para a dissertação de vocês, para a pesquisa de vocês, aí vocês vão se aprofundar, porque ou vão conversar com alguém que entende do tema, porque vocês sabem o que é isso. Importante vocês saberem essa propriedade. Então, a transição vítrea subiu da temperatura de transição vítrea, está mais maleável. Desceu, está menos maleável. Ele fica com comportamento vítreo. Tá ok? Então, esse é o lance aqui. Mas podem continuar mandando perguntas dessas. Essa aqui eu gostei, da Janaína Musi, porque eu conversei com o pessoal que estava envolvido com uma indústria têxtil, não sei se é a mesma fibra, mas está lançando agora uma fibra que vai se degradar até 40 vezes mais rápido em ambiente marinho, mas eu não sei qual é a tecnologia que eles usaram. Não acompanhei os testes, eu sei que está lançando agora. Estou curioso para saber. Pode ser. A pergunta é: isso tem alguma relação com a ligação entre os monômeros formadores? Tem. Pode ter. Não quer dizer que tem. Pode ser um aditivo. Pode ser até o processamento. Podem ser uma série de coisas que vai fazer ele degradar mais rápido. Mas você percebe? A tônica é cinética. Tem uns que vão degradar mais lento, outros que vão degradar mais rápido. A questão é, tem alguns que não vão degradar e outros que vão. Então, esse é o debate também. Mas eu não sei qual é a tecnologia, pode ser um monte de coisa. A Mariana Oliveira e a Renata Nascimento. Mariana Oliveira, pode falar. Oi, bom dia. Tá me ouvindo? Tô. Ainda sobre a transição vítrea, a questão da presença dos aromáticos enrijecer a cadeia polimérica, com isso o poliestireno também entraria como se fosse no caso do policarbonato. A mobilidade dessa molécula seria menor. O caso do poliestireno, ele tem, sim, a mobilidade vai ser menor, porque ele tem que carregar um anel aromático, mas no poliestireno tem uma atenuante, né? Ele é um grupo lateral. No PET, no policarbonato, o anel aromático está na cadeia principal. Mas é muito... Mas sim,
em relação a outros polímeros assemelhados, o poliestireno vai ter uma dificuldade maior porque tem um anel aromático. Aqui é curioso porque o estireno em si, ele é muito degradado por micro-organismo, né? Então, eu estava pensando se o fato de não estar na cadeia principal seria um desses fatores. Pode ser. Porque eu sei que, conversando com o pessoal de biodegradação, a massa molar vai influenciar. O tamanho da cadeia sempre influencia. Uhum. Por isso que o pessoal que vai estudar biodegradação de poliolefinas, por exemplo, que é um assunto espinhoso, difícil, né, e importante, e a degradação é fundamental, porque a degradação ela vai diminuir a massa molar. Então, trabalhar com ele pristino e trabalhar com ele passando por intemperismo vai dar diferença. E também em relação a como o produto é, né? Porque ele pode ser expandido ou não. E tudo isso varia em relação à flutabilidade e acesso a microbiota, intemperismo, etc. Super. Tudo E uma varia coisa muito. pouco estudada na área de microplástico, pelo menos, é a formulação, né? Porque você tem os aditivos, que foi o assunto que o Eric levantou, né? Que já existe muita aditivação para melhorar a propriedade dos plásticos, mas como ele lixivia, ele pode interferir com processos que estão acontecendo na superfície. Por exemplo, uma área forte na área de microplástico é sorção de poluentes. Os aditivos lixiviados para a superfície vão interferir na sorção? Porque no laboratório a gente acaba trabalhando com eles pristinos, em ambientes controlados, mas no ambiente a variedade de formulação do microplástico é gigante. Mas sim, o formato, muito bem colocado, o formato ele é fundamental. Obrigada, era só isso mesmo. Obrigado, Mariana. Agora, Renata? Oi, professor, bom dia. Então, ainda sobre a transição vítrea, como que eu posso perguntar isso? Essa temperatura, ela acaba influenciando no material, na rigidez do material, visualmente falando, tipo, não só microscopicamente falando, por exemplo? Sim, mas tem a temperatura de transição dúctil-frágil que também influencia, que eu ainda vou abordar. Mas vou abordar quando a gente for falar de preparação de microplásticos. Mas você vê o exemplo de PP abaixo da TG, que fica quebradiço, e PET abaixo da TG, que não fica. Então, varia. Tem outras transições que também são importantes. Entendi. E ainda sobre essa pergunta que está na tela agora, Qual? da poliamida Aqui. degradada até 40 vezes mais rápido. Mas aí vai acabar se degradando, gerando microplástico ou se degradando completamente, e aí fica Essa é uma pergunta. uma questão, assim. Essa é uma pergunta. Tanto que esse é um limite dos experimentos de biodegradação. A gente vai falar de oxidodegradáveis, né? Alguns slides, e vai ter uma aula de aditivos, a gente vai ter que falar de oxidodegradáveis. Uma questão importante é o quanto os experimentos de biodegradação acompanharam a formação de microplásticos ou não. É claro que os experimentos de biodegradação você tem a liberação de CO2. Esse é o ponto principal. Mas se formou mais CO2 ou não, não sabemos. Nos experimentos de solo, que foi uma outra pergunta que fizeram em outro slide, eu sei que o pessoal vê que a presença do microplástico no solo, só a presença, mais nada, aumenta algumas atividades enzimáticas, o que é uma medida indireta de atividade microbiana em geral. Então, a gente ainda não sabe muita coisa sobre como o microplástico fomenta, excita processos. Então, é importantíssimo o experimento de biodegradação em laboratório, porque se você vai enterrar num terreno e depois acompanhar, fica mais difícil. Mas ainda assim dá a formação de microplásticos. Essa é uma lacuna, na minha opinião. Te respondi, Renata? Show. Obrigado, valeu pela pergunta. Então, esse aqui, eu estou animado com esse lançamento, eu quero acompanhar. Oxidodegradáveis, da Francisca. Francisca, I wrote you an email asking if I can answer you in English, in Spanish. Can I? Yeah, sure. Go ahead. Okay. Voy a intentar. Porque así yo creo que se queda más fácil para todos. Bueno,
Francisca preguntó acerca de los oxodegradables, en primero. Yo tengo esta aquí, Francisca, que es el report de la Eunomia, que fue contratado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Unión Europea. Entonces, esto de 2016 hace un levantamiento de la literatura para responder cuestiones muy específicas de la Secretaría de Medio Ambiente. Y aquí están respondidas la mayor parte de sus preguntas. ¿Tú conoces este relatorio? ¿Ya lo conocía? No conocía el reporte, pero lo voy a buscar. Así que, Sí, gracias. te puedo enviar también. Este responde cuáles son los metales. Yo recorté este pedazo aquí. Aquí se dice manganés, hierro y cobalto, pero tiene otros más. Cobalto es el más complicado ambientalmente. Hablan mucho de eso en el relatorio. Bueno, es un asunto interesantísimo. Me gusta mucho hablar de óxidos degradables. Yo estudio eso. Los uso como marcadores, como sondas. Bueno, aquí está la respuesta. Tiene otra pregunta sobre óxidos degradables, pero yo voy a responderlas bien mejor en la clase de aditivos. Ahí vamos a hablar bien de óxidos degradables. Acerca de las otras preguntas, prohibición en otros países acerca de las sacolas plásticas. Muchas y muy variadas. Por ejemplo, en Arabia Saudita, son todas prohibidas si no son oxodegradables. Allá es permitido, ellos están en transición, pero allá la idea es que todas sean oxodegradables. Entonces tiene esta prohibición. Aquí en Brasil habemos tenido algunas regulaciones locales. Entonces, algunas ciudades eligieron oxodegradables o biodegradables y después volvieron. Entonces, depende de la ciudad. Entonces, son muchas y son muy variadas. Y acerca de la pregunta de las máscaras, tiene mucha pesquisa de la máscara. Yo te digo que procures este chico aquí, Tony Walker. Tú puedes checar en Twitter o en Web of Science. Él publica muchas cosas de polución plástica contemporánea. Habla de mascaritas, ¿cómo se dice máscara? En español, mascarilla. Mascarilla. Muy bien. Entonces, esto. Muy bien. ¿Está respondido? Sí, está Vamos. respondido y muy bien tu español, así que complicado. Gracias. Yo creo que mejor ahí todos pueden entender. Muy bien. Sí. Gracias por la pregunta, Francisca. Muchas gracias, Nada. de verdad. Eriki, puedes hablar, pero en español ahora. Sí, siquiera podemos hablar en español porque es un tema de Chile. Muy bien. Por eso me gustaría la participación de Francisca, porque en Chile hay una ley que dice que no se puede usar las bolsas plásticas, se está totalmente prohibido, pero se puede usar los compostables. Y en las bolsas compostables se puede usar hasta 20% de polietileno tradicional. Esta mezcla se resulta en algún beneficio o este 20% de polietileno va a la parte compostable
va a degradar y la parte de polietileno no va a degradar. ¿Me explico? É uma pergunta. Una pregunta. Sim, sim. Vou responder em português. Ya. Obrigado por ter falado espanhol. No. Esse tipo de trabalho é já muito antigo. Há muito tempo, quando eu estava procurando um pós-doc, no fim do meu doutorado, estava procurando uma possibilidade, tinha um cara na Austrália que já fazia isso, para multi-film, misturava amido com polietileno. E é esse tipo de blenda, blenda é o nome que a gente dá para quando a gente mistura dois polímeros diferentes. É uma abordagem. O polietileno que sobra, ele vai incomodar. Mas a vantagem é que é menos polietileno. Existem trabalhos dizendo que o polietileno é totalmente consumido. Esses trabalhos não têm sido reproduzidos com sucesso. Então, é um tipo de resultado que ainda precisa ser confirmado. Eu, particularmente, eu não vejo como você possa tornar o polietileno biodegradável por misturar com material biodegradável. É verdade que ancorando uma população microbiana diversa em cima de um material biodegradável, você facilita o que dá para biodegradar do polietileno, porque existem etapas de biodegradação do polietileno. Mas o fundamento de fazer o polietileno ficar totalmente biodegradável pela mistura com biodegradável escapa. Não existe fundamentação de consenso na literatura. Então, sim, o que se espera é que a parte que não é compostável vá virar microplástico. Entendi. Eu imagino que esses 20% que eles permitem seria mais por uma resistência mecânica da sacola do que propriamente um tema ambiental. Ok. E olha só, para você ter essa propriedade mecânica, provavelmente, você que é da área deve poder responder, provavelmente você vai ter que colocar um compatibilizante, que acaba aumentando a carga química do material polimérico, que é uma coisa que hoje a gente não sabe muito bem, que tem, né? E que é um dos temas do Tratado Global. Tem muita gente que defende que toda embalagem tenha que vir, como acontece com os alimentos, toda embalagem vai ter que vir com os aditivos usados naquele material. E aí a gente vai ter mais discussão, mais debate. Mas eu acho que a propriedade mecânica pode ser chave aí para essa necessidade. Legal, obrigado, Eric, valeu mesmo. Imagina. Alessandra Bruno. Walter, essa listagem dos materiais que compõem o material, o plástico, a sacola, você acha viável, como política pública importante, como tem, assim, por exemplo, o produto que a gente vai comer, né? Então, está ali o material, que todos os componentes químicos daquela bomba ali que a gente vai comer. E isso passar para esses materiais de uso, sem ser alimentos, a sacola, o plástico, a gente comprar alguma coisa que está lá escrito que ele é tantos por cento de polieteno, tantos por cento disso, tantos por cento daquilo, você acha viável? Não, desculpa, Alessandra, a pergunta é sobre os aditivos de dentro ou sobre isso, se isso acaba passando no alimento ou sobre a rotulagem? Não, você acha que acha viável leis, por exemplo, que cobrem o relato do que tem naquele plástico ali, porque a gente sabe... É a defesa de muita gente, é a defesa do trabalho de regulação. Porque, assim, por exemplo, na parte de alimentos, na parte de alimentos, que há algum tempo atrás a gente não sabia o que comia, né? Sim. E a gente começou a perceber coisas e hoje faz parte de uma boa parte da população ler o rótulo, ver o que está comendo, quantos por cento de sódio, isso tudo. E, na verdade, foi uma educação
ao longo desse tempo todo. Sim. E você acha isso importante se a gente transportasse isso para os plásticos que a gente compra com uns outros produtos? Você acha isso viável? Se eu entendi bem, eu acho que sim. Essa é a defesa de uma linha de pensamento, de que a gente vai aumentar a transparência em relação à formulação dos plásticos, e isso vai gerar um debate. Por exemplo, a gente tem muito plástico que precisa ter retardante de chama. Mas retardante de chama é um material polêmico do ponto de vista ambiental e de saúde humana. Apesar da lixiviação dele ser da ordem, meia-vida da ordem de bilhões de anos, a gente encontra retardante de chama no solo, no sangue de trabalhador que trabalha com resíduo eletroeletrônico, a gente tem isso. A partir do momento que você coloca isso e vocês... aqui tem retardante, tem esse tal retardante brominado, que a maioria deles estão na lista, muitos deles, não a maioria, estão na lista de banimento do protocolo de Estocolmo. E retardante retardantes brominados, retardantes halogenados em geral, mas os brominados os bromados são os mais... Bromo, né? Do bromo. E aí, isso aumenta uma discussão, porque o quanto eles estão seguros lá dentro. E eles estão razoavelmente seguros lá dentro no tempo de vida daquele produto. Mas esse produto acaba indo parar no meio ambiente. Então, aí não está mais tão seguro. E ele demora bilhões de anos para diminuir a concentração pela metade. Tá ótimo. O plástico que envolve o retardante de chama, ele não demora bilhões de anos para se consumir, ou para se fragmentar, ou para ser degradado. E aí você gera uma discussão. Então, esse debate vai ser mais bem estabelecido quando tiver transparência na formulação, que é uma das linhas de trabalho do pessoal que trabalha com o impacto ambiental da poluição plástica. Thaisa, pode falar. Obrigado, Alessandra. Oi, professor. Oi a todos, bom dia. Professor, desculpa estar fazendo essa pergunta aqui abertamente, que o chat está fechado. Tem a tela dos slides, muitas vezes fica muito pequenininho. Eu não sei se é possível a gente visualizar numa única tela, ou se depois o senhor vai disponibilizar os slides. Até da aula passada e da aula síncrona, quando tem muito texto, fica muito pequenininho da leitura, por mais que a gente printa a tela. Obrigado. Não, eu vou mandar os arquivos para vocês, e esse aqui, por exemplo, eu podia ter mandado antes, eu vou mandar. Na próxima aula síncrona, eu vou mandar o arquivo antes. Obrigada. Obrigado pela sugestão, Thaisa. Marcos? Walter, o BPA é um aditivo? Ou um aditivo ou um resíduo de síntese, que não, por policarbonato ele sobra da síntese. Mas ele também é usado como aditivo, ele é usado como plastificante em algumas situações. É porque ele é bastante liberado, né? Assim, ela estava falando dessa questão de alimentos, né? Proibidos em mamadeiras e tudo mais durante o tempo. BPA é um assunto interessantíssimo. Tanto o trabalho de descoberta do BPA como sendo um problema, quanto o que a gente faz para evitar. Sim, ele é um aditivo. A gente vai falar dele na aula de aditivos. Ok, obrigado. Obrigado, Marcos. Bom, deixa eu continuar aqui. Eu vou seguir aqui com os slides. Hoje, excepcionalmente, a gente acaba a aula às 9h30. Os que eu não consegui responder na aula síncrona, eu vou transformar em vídeo assíncrono, tá? Para terminar de responder as perguntas. E aí a gente abre um espaço no Google Doc, para se tiver algum debate, alguma coisa, a gente abre um espaço lá. Vamos lá, microplástico em processos produtivos, da Elaine Nunes Jordan, da UTF-BR. Os microplásticos estarão presentes em todo o processo de transporte? Muito provavelmente. Uma das brincadeiras que a gente faz na área de microplástico assim, tem uma época que teve um meme que circulou para várias áreas, de tipos de paper, com as ironias de cada uma das áreas. E aí os de microplástico tinham lá, tipos de paper. Achamos o microplástico no lugar X. Mais um lugar com microplástico. Achamos a maior concentração de microplástico do mundo. E é uma piada que se faz, não é uma piada com graça, né, para fora da área, porque quanto mais você acha microplástico, pior é a situação do meio ambiente. Mas é uma piada que se faz porque tem muito paper. Achamos microplástico aqui, achamos ali, achamos acolá.
o consenso é de que está em tudo quanto é lugar. Você já tem microplástico nas fezes, no sangue, no pulmão de gente morta, no pulmão de gente viva. Então, tá medido em tudo quanto é lugar. Tem na placenta. Então, sim, está em tudo quanto é lugar. Então, está presente em todo o processo de transporte? Provavelmente. Existe pesquisa que relata o impacto ambiental com microplástico em diferentes tipos de solo? Muito. O lugar que eu fiz o meu sabático é só sobre isso. O professor Matthias Hillig, da Universidade Livre de Berlim. Ele tem muita produção em microplástico em solo, então pode acompanhar. Ele é um cara muito bom de solo. E tem muito, mas muita coisa mesmo, Elaine. Você vai achar bastante coisa. A água utilizada para o plantio das frutas e verduras orgânicas também pode estar com microplásticos, muito provavelmente estará com microplásticos. Essas são as respostas. Ellen, durante cristalinidade. Durante sua explicação na aula síncrona, na parte final, o professor trouxe a situação sobre a organização dos polímeros que podem ser em domínios cristalinos e amorfos. Eu acho esse um assunto quente na aula de microplástico. Eu gosto desse tema. Quanto mais o plástico se degrada, esses domínios vão migrando de cristalino para o amorfo? Sim. Está aqui, ó. Preparei essa figurinha aqui. Separei desse paper que está aqui, ó. Physics and Chemistry Based Constitutive Modeling of Photo-Oxidative Aging in Semi-Crystalline Polymers. Está aqui. Isso aqui seria o polímero, a unidade, uma representação 2D, não fiel, mas é uma representação, nenhuma representação é muito fiel. Mas está aqui. Setores organizados, setores desorganizados. Cristalino, onde está meu mouse, e amorfo, aqui. Quando ocorre a degradação, e a gente vai entender isso na aula assíncrona de degradação, você tem quebra de tamanho de cadeia, isso vai gerar mobilidade, cristalizações vão acontecer por causa disso. E aí eu tenho esses microcristais aqui. Então vai aumentar, sim, a cristalinidade com a degradação. Então essa é a resposta à sua pergunta. Esses domínios vão migrando de cristalino para o amorfo? Não, ao contrário. Os domínios vão migrando de amorfo para cristalino. Então os domínios amorfos vão ficando cada vez mais cristalinos. Quanto mais as intempéries vão promovendo a degradação do plástico, mais aditivos vão sendo liberados e esse plástico fica sem as impurezas dos aditivos. Não achei um artigo que fizesse isso. Essa minha afirmação é uma hipótese que eu estudo, que eu pretendo abordar, que eu pretendo responder com a minha pesquisa. Mas essa é uma hipótese baseada em toda a fundamentação da área de cristal. Cristal você não forma com impurezas. Quanto mais impurezas você tem no ambiente, menos repetitivo é o cristal. E se você forma cristais durante a degradação, e isso a gente vê, a gente faz uma difração de raio-x, a gente vê isso, aquele domínio é um domínio que tem menos impurezas. Aquelas impurezas têm que ir para algum lugar, só sobrou o domínio amorfo. Então ele vai ficar mais concentrado. Em alguma pergunta fala sobre microplásticos serem mais cristalinos ou amorfos, e a minha aposta é que os domínios cristalinos eles são menos tóxicos e os microplásticos mais cristalinos eles seriam menos tóxicos por causa dos aditivos do que os microplásticos predominantemente amorfos. Mas é muito difícil você medir cristalinidade de um microplástico. Porque quando você mede, eu falo de degradação, eu pego essa peça inteira, degrado, coloco na difração e meço a cristalinidade dele. Não tem problema. O microplástico é muito pequenininho. Então, é difícil medir. Então, esse é o problema para responder essa pergunta é experimental, é de desenho. Muitos desses fragmentos que coleto nas praias vêm com potenciais mordidas da tartaruga. Eu fico emocionado quando eu vejo um plástico mordido. Eu também. Pegava no solo, ele vinha, parecia mordida de saúva em folha. Várias mordidas redondinhas, fazendo um negócio redondão. Eu acho que é uma área que a gente vê pouco, que é o consumo nesses mesocosmos, né? Criar mesocosmos e ver o consumo de macroplásticos. Mas é comum. Potenciais mordidas de tartarugas, peixes e tantos outros indivíduos marinhos. Quer dizer, além de ingerir o plástico, esses indivíduos têm contato com toda a liberação de aditivos que os plásticos liberam no oceano. Sim, ou potencialmente sim. Aí eu vou mostrar para vocês, deixa eu ampliar aqui, deixa eu fazer um desenho. Caneta. Então, ó,
Deixa eu explicar para vocês. Isso aqui é um microplástico. Então, eu tenho um aditivo aqui, tenho um aditivo aqui. Os aditivos estão homogeneamente, mais ou menos homogeneamente distribuídos, idealmente homogeneamente distribuídos dentro da matriz polimérica. Eles vão se movimentar pelo volume livre. A gente sabe disso. O que acontece é que chega algum momento e eles vão se movimentar para todos os lados. Não tem um driver para uma movimentação numa direção única para a superfície. Mas eles também vão se movimentar para a superfície. Eles vão para todos os lados, inclusive para a superfície. Uma vez que esse microplástico está andando para todos os lados, está indo, e chega na superfície, e ele passa para a superfície, ele fica aqui. Se ele for solúvel em água, então ele vai popular essa superfície. Uma coisa que eu nunca vi é o retorno, mas potencialmente, teoricamente, o retorno pode acontecer também. Tem uma barreira de ativação aí, mas ele pode acontecer. Mas, em geral, se lixivia, se ele vai para fora, ele fica na superfície. Se é solúvel, se esse aditivo ele é solúvel no meio em que ele está, ele vai para o meio e vai incomodar o meio. Ai, agora tá. Ele vai para o meio e vai incomodar o meio. Beleza, está aumentando a concentração desse aditivo no meio. Se ele não tem interação com a água, ou com o meio em que ele está, ele vai ocupar essa superfície e vai ficar aqui. Ok? Maravilha. Isso é na água. Então o microplástico está no oceano. De repente, vem um peixe e come esse microplástico. O que acontece? Vai passar pelo estômago. O estômago tem um pH mais ácido. Então, eu posso, por exemplo, ionizar um grupo químico desse aditivo. Um ácido carboxílico pode virar um carboxilato. Ele pode ganhar um pouquinho mais de solubilidade em água. E aí ele pode migrar. Ele pode ir para o intestino, e esse intestino pode ser ligeiramente básico. E ele também pode interferir na estrutura do aditivo que está na superfície do plástico. Ele pode ficar em contato com um tecido adiposo. Um tecido adiposo é apolar. A água é polar. Então, o aditivo que não migrou para a água, porque ele não tem afinidade com a água, ele pode, muito provavelmente, ter mais afinidade com o tecido adiposo. Então, sim. Se tiver... Cadê? Quer manter suas anotações? Manter. Sim, se você tiver um domínio, uma fisiologia, um contexto químico diferente, você pode ter essas substâncias que acumulam na superfície, isso a gente vai ver na aula de toxicidade, essas substâncias elas podem ser liberadas num contexto diferente do que o contexto em que elas estavam. E sim, você pode ter uma situação em que esses animais vão ter contato com esses aditivos. É difícil de medir, mas é fundamental de fazer esse tipo de pesquisa para saber se isso vai impactar. Caio, pode falar. Você acha que a formação dos biofilmes, né, das bactérias degradando ali, né, esse material na superfície, pode aumentar a biodisponibilidade dos aditivos para o meio, não só para o organismo em si, mas para o meio, para a água? Caio fez uma excelente pergunta. Sim, sim. O Caio fez uma excelente pergunta. A gente não sabe. Pode ser que... Porque a gente sabe que o biofilme em volta do microplástico pode ser para comer o microplástico. Pode ser só porque ele ancorou ali. Pode ser que ele esteja se alimentando do poluente, ou pode ser que ele nem se forme direito por causa do poluente. Porque a substância que está na superfície pode ser tóxica ao biofilme. Então, a influência dos lixiviados, porque quando eu falei aqui, nesse slide aqui, deixa eu voltar para a apresentação, eu falei só do que sai de dentro do polímero. Caneta. Mas tem também os poluentes que estavam aqui fora, que não são, que estão aqui particionados, um DDT. Tem muito trabalho com DDT, que é uma molécula que já foi banida, mas está aí, porque é um orgânico persistente. Está aí perturbando nosso planetinha aí.
e ele adsorve, ele sorve na superfície do microplástico. Então ele sorve, ele é transportado, vai para o estômago e é a mesma coisa. Então, o que é lixiviado pode ser, inclusive, pode interferir, inclusive, na sorção. Mas tanto o que foi sorvido quanto o que foi lixiviado e está na superfície do polímero tem potencial para ser liberado no estômago, no intestino, em tecidos adiposos. Caio, não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim. Respondi? Entendi. Tá. A próxima Obrigado. pessoa, eu perdi. Obrigado a você pela pergunta. Próxima pessoa. Quem levantou a mão? Mariana? Isso. Eu também ia perguntar sobre a questão dos biofilmes. Então, a gente pode presumir que a capacidade de colonizar vai mudando conforme a capacidade. o processo. Sim, a capacidade de colonizar, a plástica que a gente chama de plastisfera, ela muda com o plástico, muda com o ambiente. Tem o pessoal que trabalha, eu não entendo disso, mas eu vejo o pessoal, eu tenho uns colegas que fazem isso, que pega a plastisfera, manda para o pessoal do sequenciamento avaliar, e aí eles veem, tantos por cento desse micro-organismo, tanto desse, eles fazem a população. E tem até uma coisa assim, fase inicial de formação do biofilme, é mais esse fulano. Consolidado, é mais esse ciclano. Parece muito... Eu sou químico, né? Eu estou mexendo com impacto ambiental, mas eu sou basicamente químico, eu aprendo muito com biólogo, e eu gosto muito quando o pessoal me fala de como uma floresta se consolida. Tem a população que começa, quando abre uma clareira na floresta, tem uma distribuição de espécies na fase inicial, depois a consolidação, até a floresta ficar madura. A impressão que dá é que a plastisfera é mais ou menos a mesma coisa. Então você tem estágios. Mas isso o pessoal faz de plastisfera coletada no meio. Eu tenho interesse em conhecer trabalho de gente que produz a sua própria plastisfera. É o que eu estou fazendo. Muito legal, muito legal. A gente está pegando amostras ambientais e tentar ver o processo de sucessão ecológica em poliestireno, né, que foi o que eu te perguntei no PET. E a gente quer saber... A primeira parte que eu estou fazendo agora é entender a formação de biofilme, que é uma das partes essenciais, né, do início. E tudo que você vê de biofilme é que a influência da superfície, né, das características superficiais do plástico são essenciais para a formação de biofilme, tanto para o reconhecimento e capacidade de colonização. E aí o que eu estava pensando é como que a região cristalina e a região amorfa influenciam nas características superficiais e como que isso poderia influenciar no caso... Porque a gente está falando do bulk do plástico, mas como que isso interfere nas características superficiais e como que isso levaria a diferenças nas propriedades que poderiam ou não ser reconhecidas como possíveis de colonizar. E só um comentário que o Caio comentou, um comentário sobre o comentário do Caio, eu li um artigo uma vez mostrando que em determinadas configurações de biofilme, isso pode tornar o microplástico mais palatável para os organismos marinhos. Não se sabe por que exatamente, não se sabe se altera a questão dos voláteis ou se tem alguma coisa em relação a sabor ou deixa ele menos, assim, com arestas menos proeminentes ou coisas do tipo. Mas existem estudos nesse sentido. Mas, voltando à questão da cristalinidade e das propriedades superficiais, isso é uma coisa que eu não sou da área de polímeros, né? Então são coisas que eu estou tentando encaixar na cabeça agora, como que isso seria possível. Não, muito legal. Eu acho que é até uma pergunta que eu ainda não respondi, né? Que você colocou, sobre como a cristalinidade vai influenciar na sorção, acho. Apareceu uma pergunta desse tipo e vai influenciar na tensão superficial do material polimérico, Mariana. Então, sim, se é cristalino, se é amorfo, vai influenciar nas propriedades de superfície. A degradação, ela é uma propriedade de superfície, ela acontece de fora, a fotodegradação vai acontecer de fora para dentro e vai influenciar. Então, a chance de ter mais cristalinidade na superfície é maior, porque a degradação vai direcionar o aumento da cristalinidade. Legal, parabéns pelo trabalho. Eu imagino que deve ser um esforço de pesquisa enorme, né? Manda os papers que você for publicar.
Ai, quando sair, eu mando. Tá bom. Porque a gente tem que começar a gente acha que dá para começar muito avançado, aí você tem que simplificar o sistema, enfim, Sim. tem bastante coisa para fazer, mas eu mando sim. Legal. Obrigada. Obrigado, Mariana. Matheus, Abi. Matheus. Professor, você consegue me escutar? Tá baixinho, mas eu tô te ouvindo. Não tô te ouvindo mais. Matheus, você dá uma olhadinha no seu fone. Vou abrir para o José, depois eu abro para você de novo, tá bom? Tudo bem, eu vou dar uma olhada. Ah, tô ouvindo agora. Agora eu ouvi. Melhorou? Melhorou. É só ameaçar que o microfone passa a funcionar. Nossa. Professor, Sim. melhorou? Tô ouvindo. Professor? Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todos. É interessante a parte da unindo a biodegradação, a formação da plastisfera, da umidade, que é um pouco que eu trabalho, né, com a biodegradação, plastisfera, e é interessante que o senhor mencionou que há diferença nessa comunidade bacteriana, fúngica e também, né, de zooplâncton, fitoplâncton, que se adere à matriz do plástico, né. No entanto, a literatura hoje ela é muito heterogênea, né? Há informações que mostram que há uma alteração na comunidade bacteriana entre plásticos diferentes, outros artigos mostram que não, dependendo do tempo, dependendo da composição, dependendo do grau de intemperismo, e mesmo que aquelas bactérias e fungos, por exemplo, né, focando que são os organismos que eu trabalho, alguns só se aderem, utilizam como substrato, é interessante lembrar que há uma grande diversidade ali, né, uma grande riqueza. Então, talvez a maior parte não consuma o polietileno, mas a partir de um sinergismo, a partir de uma complementação metabólica, aqueles que utilizam o plástico produzem substâncias, né, monômeros, que são menos recalcitrantes e que viabilizam o desenvolvimento de outros micro-organismos nessa matriz, né? Então, ali há uma união, né? E outra coisa que eu ia falar, junto com o que a Mariana falou, essa parte de estímulo de consumo pela biota do plástico a partir da formação da plastisfera, é interessante porque alguns artigos mostram que até mesmo a partir da cor, por exemplo, a formação do fitoplâncton, do periplâncton, se acaba resultando em uma aparência, né, próxima, por exemplo, a algas, as macrófitas, isso estimula o consumo, né? Um artigo, acho que foi publicado em 2020, mostrou que tartarugas consomem plásticos também a partir do cheiro, né? Então, eu fico pensando que eu estou fazendo um artigo de revisão agora, incluindo isso, que não há artigos mostrando uma crítica em relação à formação de blendas. Por exemplo, com amido, com xilana, que além de ser mais palatável, provavelmente resultará em uma formação de biofilme, de fitoplâncton, nessa parte de polissacarídeos, por exemplo, que pode estimular o consumo desse plástico, e aquela parte que é sintética, de polietileno, por exemplo, pode ser estimulado. Então, eu tenho uma crítica muito grande ao próprio processo de biodegradação que eu mesmo trabalho, eu tenho uma crítica muito grande em relação às blendas, eu tenho uma crítica muito grande em relação aos óxidos biodegradáveis, que, no caso do polietileno, é um clássico, na minha opinião, é um greenwash, porque não há sentido a gente criticar a inserção de microplásticos, né, plásticos primários na formação de cosméticos, os produtos, se a gente estimula o óxido biodegradável. Porque, por exemplo, o polietileno, não há uma evolução do organismo para quebrar, igual o senhor falou, as cadeias entre carbonos, né? Talvez ali uma lipase, esterase para ligações hidrolisáveis de PET, mas mesmo assim em baixo grau, né? Então, a literatura hoje mostra, na sua abundância, que não é biodegradável, não há o processo de mineralização, formação de CO2, metano, das micropartículas de plástico sintético, por exemplo, do polietileno, que é o caso que eu trabalho, e sim piora o problema, né? Porque o material acaba reduzindo o tamanho e despolimerizando a membrana, resultando em produção de espécies reativas de oxigênio.
Então, eu acho que são dos mesmos criadores do joga na água de lua, queima que some, né? Então, eu acho que a gente tem que criticar isso, porque o polietileno não vai se degradar, né? E a maior parte, tem literatura que defende isso, mas a maior parte são as empresas, né? Isso é clássico. Não, isso é um ponto de discussão bem legal. Eu concordo com você, polietileno, assim, quando eu comecei na área de microplástico, eu sempre achei que biodegradação de polietileno estava no mesmo lugar que o Saci Pererê. Mas hoje tem bastante artigo mostrando as etapas potenciais de biodegradação, mas nunca o que o pessoal tem um paper lá, revisão de biodegradação de polietileno. Biodegradação não é só eu comer o plástico inteiro e acabou, entrar no ciclo do carbono e nitrogênio. Se você tem uma etapa, aquele paper de PET, que o pessoal sintetizou a primeira enzima, fez o trabalho completinho, foi no lixão de PET, pegou micro-organismo, selecionou a enzima, produziu industrialmente a enzima. É só a primeira etapa da biodegradação. O PET não biodegradou. Não é mas tem um paper sobre biodegradação de PET, porque é a primeira etapa. Biodegradou um teco. Primeiro passo. E aí o pessoal pega o paper, biodegradação de polietileno. Não, polietileno biodegrada. Ainda não biodegrada. Se biodegradasse, a gente já teria visto. Professor? Alô? Tá me ouvindo? Sim, você já consegue me escutar? Oi? Você já consegue me escutar? Consigo. Eu estava só comentando o seu comentário final. Você me escutar? Esse artigo, por exemplo, é muito famoso, né? Foi publicado na Science, né? Que é do Yoshida, de 2016, né? Que ele seguiu lá 3 enzimas, principalmente a petase, né? Da bactéria Donella saqueiense. Só que é interessante porque é uma nota agora na Science, né? Porque a primeira versão, né? Tava lá, degradamos o PET. Nossa, então o PET, né? Pensa uma garrafa de Coca-Cola. Mas não, eles utilizaram o PET amorfo, 1,6% de cristalidade. Até a celulose, a alfa-celulose é muito mais cristalina que isso. Então, aí depois, o trabalho é válido, é muito importante, é a primeira rota, né, de degradação para um plástico, só que isso não acontece com o plástico mesmo, né, o plástico cristalino, de 30%, 70% de cristalinidade, né? Mas é interessante. Isso precisa ficar claro. Isso precisa ficar claro. O esforço daquele paper, que foi gigante, é você ter uma evidência de biodegradação, analisar o micro-organismo, descobrir qual enzima é e conseguir produzir essa enzima. Então, ele ganhou... O paper não foi porque, biodegradamos o PET. Não era isso. Isso foi uma má interpretação do trabalho. O paper foi o processo que todo mundo tem aquele paper de comer isopor com vermes. O primeiro paper era um paper que não era tão robusto, o segundo paper do grupo ficou muito bom, porque eles viram massa molar. Então tem evidências de que está acontecendo alguma coisa, o verme só comeu o isopor, tem alguma evidência, mas o trampo mesmo, o que ele fez? Como que ele tirou energia do poliestireno? Isso não tem. Então, esse é o trabalho terrível de se fazer. Mas beleza. E quando você estava falando, Matheus, eu lembrei desse paper que eu estou mandando no chat aqui para vocês, que tem autores brasileiros, que teve um número da Science, que teve uma série de artigos sobre o tema poluição plástica, e esse é ingestão de plástico como uma armadilha evolucionária, que eu nem sabia o que era, aprendi lendo esse paper. E para falar para vocês como eu sou neófito em biologia, mas ele fala sobre a questão do quanto os biólogos os peixes são seletivos ou não seletivos, e isso vai acabar provocando um deslocamento no ecossistema daquele lugar. Mas legal, eu sempre aprendo ouvindo vocês. José, agora, na fila, o José? Acho que José, sim. você. Walter, tem uma pergunta rápida. A gente trabalha no meu laboratório com invertebrados, e a gente tem um aluno de doutorado que está fazendo um trabalho que assim, todo mundo diz, porque os filtradores filtram, só que filtrador é um negócio desse tamanho. Você pode ter filtrador, é como você dizer, porque os carnívoros, ou porque os herbívoros. Então, o que a gente está tentando identificar é que a gente sabe que os diferentes filtradores usam diferentes ferramentas e
diferentes ferramentas para filtrar. E a gente suspeita que eles consomem diferentes tipos de microplástico. Alguns conseguem selecionar, a gente suspeita que alguns selecionam, não como as tartarugas por cor, porque eles não conseguem ver cor. Eles selecionam, mas a minha dúvida era outra. A minha dúvida é, você conhece muitos... A gente até algum tempo atrás só pensava em, não, vamos entender os diferentes mecanismos de entrada dos microplásticos na cadeia bentônica. Já que a gente tem filtradores com diferentes mecanismos, vamos tentar identificar se eles usam, se os diferentes mecanismos consomem diferentes plásticos. Mas agora, e depois a gente ficou pensando, aí conversando com o Richard, ele estava pensando uma coisa interessante, que já é possível identificar quanto da contaminação na superfície do microplástico vai para os tecidos do organismo? Existem artigos já sobre isso? Já foram desenvolvidas técnicas analíticas para isso? Então, eu sei que eles consomem. Eu sei que alguns podem estar contaminados, particularmente que a gente está trabalhando com microplástico de portos. Então, a gente suspeita que eles estão... Tem um monte de coisa dissolvida neles. Já é possível identificar essa transferência, não de forma experimental, mas já é possível identificar essa transferência, ou se existe essa transferência? Eu não conheço artigos desse tipo. Do que eu conheço do parque, das possibilidades analíticas que a gente tem, é um desafio analítico muito grande fazer isso com microplástico do meio ambiente. Se você selecionar um determinado poluente, se você tiver uma técnica sensível a esse determinado poluente, você pode fazer isso em laboratório. O que tem muito experimento, que é a primeira etapa que eu sugeriria, é você fazer experimentos de dessorção em ambiente similar ao fisiológico que você quer estudar. Essa seria a primeira etapa. Uma segunda etapa seria você, uma vez que tem potencial de dessorção naquele contexto fisiológico, é você fazer análise do tecido. Então, por exemplo, retardante de chama. Retardante de chama tem bromo. Bromo é um elemento legal para pegar por fluorescência de raio-x. Então, fazer mapeamento de tecido biológico com fluorescência de raio-x é mato. Tem um monte de paper fazendo isso. É uma concentração muito baixa. Vai para o síncrotron. Se você tiver uma evidência de que tem uma deformação, processo inflamatório, alguma coisa que pode estar acumulando naquele tecido, porque o problema do síncrotron é o pedacinhozinho, porque o feixe está lá, 1 centímetro quadrado você tem. Você não vai fazer mapeamento com feixe de 50 nanômetros ou, sei lá, micrômetros que seja, 2 micrômetros, 3 micrômetros de tamanho de feixe, você não vai percorrer mais do que 1 centímetro quadrado. Então, você tem que ter uma evidência muito grande de que ali é um potencial de encontrar. Então, você tem que ter um poluente que te permita essa análise. E aí, se for um poluente muito leve, por exemplo, você pode fazer essa busca com... E aí, o problema é que o tecido biológico ele tem o fundo dessa análise, ela é chata, né? Porque você tem que ter alguma coisa no seu poluente que se distingua de onde ele está. Mas pode ter algum grupo químico que aí você pode ter uma sensibilidade, por exemplo, para um infravermelho numa região. No síncrotron eles estão com um micro infravermelho, até um nano infravermelho, que te permita ver um pedaço do espectro do infravermelho, que é o trabalho no Sirius. Quando eu for falar de análise, que eu vou explicar o que é infravermelho, quais são as técnicas analíticas que o pessoal mais usa, eu vou dedicar um tempinho da aula síncrona a fazer uma defesa do uso do síncrotron para pesquisa na área de ambiental, porque eu acho que precisa, porque a gente está precisando usá-lo e a gente está precisando justificá-lo. Exato, exato. E para usar o síncrotron, você tem que fazer experimento antes. Você tem que mostrar que você já fez fora e que tem impacto, tem potencial para acontecer dentro do síncrotron. E, bom, é isso. Eu vou... José, qualquer coisa a gente conversa melhor, me manda um e-mail, alguma coisa a gente detalha mais. Hoje eu falei que, excepcionalmente, a aula acaba às 9h30. Eu vou deixar para a Bárbara, porque a Bárbara tinha levantado a mão. A Bárbara baixou a mão. Matheus, a Bárbara, quer falar, Bárbara? Você estava na fila? Não, o meu é rapidinho, é só porque a Mariana falou um pouco do trabalho dela, e aí eu lembrei de um artigo bem legal sobre essa parte de biofilme, formação de biofilme,
em plásticos que estão degradando no ambiente marinho em diferentes profundidades. Aí depois eu vou mandar lá no grupo. Ah, legal. Só para Manda não pra mim jogar o também, que eu arquivo não lá tô. do nada. Obrigada. Ô, Matheus, eu vou encerrar a aula. Você quer fazer um comentário curto? Professor? Pode falar, tô ouvindo, baixinho. Não, mas é só para falar que o comentário que o professor José disse que há artigos, né, como o senhor falou, com fluorescência que acompanham até por análises histológicas, né, mas também, inclusive, o transporte no tecido também. Em tempo, acompanha os diferentes locais que estão se acumulando e como um endpoint para realizar alguns ensaios nesses tecidos, né? Muito bem comentado, porque esse desenho que eu sugeri, ele parte do pressuposto que você vai ter acúmulo. Porque se você tiver difusão, também não adianta medir. Se ele não acumular no tecido de interesse, não adianta. Muito bem comentado, Matheus. Obrigado pelo comentário. Gente, eu vou encerrar a aula. Peço desculpa de ter que encerrar mais cedo. Deixa eu comentar com vocês o que eu vou fazer para as próximas aulas, porque eu acabei... o sonho do professor é o aluno participando da aula, né? E aconteceu hoje. Aí, o que eu vou fazer na próxima aula, eu vou fazer o seguinte: para essa aula, eu vou responder as dúvidas seguintes num vídeo, e para a aula seguinte, eu vou responder as perguntas já em vídeo assíncrono, e vou selecionar as perguntas que vão vir para o debate, porque eu acho que a gente trabalha melhor. E aí eu vou tentar focar, porque uma coisa que eu percebi é que também eu não queria deixar de responder as perguntas, mas algumas perguntas são de temas de outras aulas, e aí eu vou selecionar para o debate as que têm mais aderência para o tema do dia. Tá bom? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. Agradecer enormemente a participação de vocês. Eu vou pedir de novo, eu não consigo mandar o convite de novo para todo mundo do Google Meet, porque o Google Meet não consegue mandar. São 303 pessoas que fazem parte dos convites, entre regulares e ouvintes. Ele não manda. Já tentei de outros browsers, outros computadores, ele não está mandando. Então, eu copio os e-mails e mando pelo Gmail. E é importante que vocês aceitem o convite para poder entrar por esse link com o e-mail que foi convidado. Quem me mandou outros e-mails para receber, eu já inseri. Mas a maioria não aceitou o convite ainda. Mas tudo bem, se você entra naquele e-mail, você recebeu o convite e clica, é para eu não ter que autorizar a sua entrada. Tá bom? Aí funciona. Fala, Thaisa. Oi, professor, não veio o convite, eu não recebi esse convite. Deixa eu ver. Eu vou ver. Você pode me mandar um e-mail com o e-mail que você... Tá bom, eu te mando. Tá querendo bom. que Tá receba? bom. Porque aí eu checo lá. Legal. Tem mais gente que levantou a mão? É sobre esse tema? Bom dia, professor. Vanéria, de Rio Verde, Goiás. Tudo bem? Eu também não recebi, tá? Vanéria, tá bom. Quem não recebeu o e-mail, me manda um e-mail para eu corrigir. Eu tive muito e-mail, às vezes tem lá Gaio, que faltou um Mzinho. Então, dos formulários, eu pude detectar alguns e-mails com uns errinhos de digitação. Mas quem não está recebendo o link, me manda um e-mail que eu corrijo. Obrigado, gente. Marcos e Juliane levantaram a mão. Eu vou ter que sair. Vocês podem me mandar um e-mail? Eu vou ter que desligar. Desculpa, gente. Gente, muito obrigado. Eu vou interromper a gravação e vou interromper a chamada. Até semana que vem.